Você se lembra de quando o carro popular no Brasil significava algo acessível? Daquela época onde essas palavras eram sinônimo de economia e principalmente preço baixo. Pois é, parece que isso deixou de existir. Você já deve ter escutado de algum parente ou amigo que não existem mais carros populares no Brasil. E eu posso falar que de certa maneira ele tá certo. Os carros existem, o preço é que não é tão popular assim. Para você ter uma ideia, pegando a lista dos 10 carros populares, entre aspas, mais baratos vendidos aqui no Brasil, apenas 2 custam menos de R$ 74 mil. E alguns já passam de 90 mil. Um exemplo de carro popular dessa lista é o Fiat Mobi, que você está vendo aqui na tela. E não, isso não é um vídeo patrocinado, tá, gente? Só para deixar muito claro. Veja que o Fiat Mobi da série Like 1.0, ele sai por R$ 72.990. Isso na sua versão mais básica. Colocando os opcionais, ele fica mais caro. E o governo tem feito esforço para tentar deixar o carro popular realmente mais popular, como por exemplo o pacote de incentivos de cerca de 19 bi. Mas a questão é que só isso não deve resolver, porque há fatores estruturais por trás do preço mais alto dos veículos aqui no Brasil. E aí fica a pergunta, né? Por que o carro brasileiro é tão caro? Para responder essa pergunta de maneira bem completa, eu vou te mostrar 5 fatores por trás desse preço mais alto aqui no nosso país. Começando pela inflação. Se a gente pega um estudo feito pela consultoria automotiva Jato Dynamics, eles realizaram isso no último ano e viram que o preço dos carros médios aqui no Brasil mais do que dobrou no intervalo de tempo entre 2017 e 2023. Um exemplo disso foi o Renault Kwid, que tinha lá em 2017 um preço de mais ou menos 30 mil e agora, na sua versão top de linha, já tem um preço de quase 70 mil. Pô, Bruno, mas esse aumento de preço de 100% ele é muito maior do que a inflação oficial. De fato, se a gente pega a inflação oficial no mesmo período, aquela inflação medida pelo IPCA, nós vemos que ela ficou levemente acima de 45%, o que já é uma baita de uma inflação, diga-se de passagem, no intervalo de apenas 6 anos. Só que aí nós temos que lembrar do seguinte, a inflação medida pelo IPCA, ela é uma média de uma cesta de produtos para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, que tem uma cesta de consumo bem diferente, então é uma certa padronização que não reflete a realidade, além do problema que a gente tem com médias. Se eu tiver com a minha cabeça no forno e meus pés no congelador, na média eu posso estar na temperatura ambiente, mas também estarei morto. Pegando até como exemplo a época da pandemia ali no ano de 2021, quando a nossa inflação medida pelo IPCA ficou acima de 10%. Naquele ano você teve muitos itens que eram demandados pelo brasileiro subindo muito mais do que 10%. Itens no mercado subindo 20%, 30%. Mas você também tinha itens que não eram demandados, embora estivessem na cesta de consumo do brasileiro, caindo de preço, como por exemplo, passagens aéreas, porque muita gente não estava viajando, durante um bom período havia até proibição de viajar. Então, embora vários itens tenham subido 20% ou até mais do que isso, quando você tem outros itens que as pessoas não estão demandando caindo de preço, a inflação acaba ficando mais baixa. Mas veja que tudo que você quer consumir subiu muito mais de preço, e o que você não quer caiu, justamente porque você não quer. Só que os carros não foram desses itens, eles continuam sendo demandados pelas pessoas. E aí a gente tem que pensar em oferta e demanda também, porque na época da pandemia, com o mundo todo fechado, a gente teve uma quebra das cadeias produtivas, então teve uma produção muito menor de vários itens. Embora a demanda até tenha caído, mas com muito menos magnitude. Dependendo do item, até subiu por conta de auxílios, pessoas trancadas em casa, querendo comprar móveis, por exemplo, eletrodomésticos, etc. E outro item que entra nessa conta da inflação também, até porque você pode entender a consequência da inflação como esse aumento de preços, mas há causas para isso. E uma das causas do aumento de vários preços aqui no Brasil tem a ver com a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Pegando aqui a escalada do dólar para que a gente possa comparar, veja que na figura a gente está olhando um período bem mais longo que volta a épocas anteriores ao ano 2000, mas tem uma linha tracejada que pega desde 1º de julho de 2017 até o dia 6 de agosto do corrente ano 2024. Observe que a subida do dólar foi de 71,59%, muito mais próxima da subida do preço do automóvel em comparação com o IPCA. Tudo bem que o IPCA ele fica alguns meses defasado, porque na calculadora do cidadão consegui só até junho. Mas em todo caso, veja que essa aqui é uma estimativa mais realista de aumento de preço. Então, quando nossa moeda se desvaloriza contra o dólar, a tendência é que todos os itens importados e aqueles que podem ser exportados fiquem mais caros. E infelizmente, se a gente pega até nesse ano, nós temos a infeliz estatística que mostra que o real é uma das piores moedas do mundo, se desvalorizando mais inclusive em relação ao dólar do que o peso argentino e a lira turca. E aí, o efeito disso acaba sendo brutal quando a gente compara o preço do automóvel com o nosso salário mínimo. Voltando novamente lá em 2017, o salário mínimo era de R$ 937. Para o preço do Renault Kwid na época, eram necessários 32 salários mínimos para comprar aquele carro. Hoje, o mínimo aumentou, foi para 1.412, um aumento aí de mais de 40%. No entanto, o preço do carro avançou mais, de modo que não são 32 salários, mas sim 52 salários necessários para que você compre um carro.
Ou seja, são 20 meses a mais, 1 ano e 8 meses que você teria que trabalhar para ter acesso ao mesmo carro. E antes de prosseguir com os outros fatores aqui, eu tenho uma má notícia para você e uma boa. A má é que essa dinâmica não vai mudar. Ela é inescapável, faz parte de como funciona o nosso sistema. Mas a boa notícia é que você pode se defender disso aprendendo a investir seu dinheiro para que ele avance além da desvalorização monetária. É isso que eu te ensino lá no Viver de Renda, um curso com 7 módulos, muito completo, com a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo que não entende nada sobre investimentos e transformar esse indivíduo em investidor de verdade, capaz de montar sua própria carteira, diversificada entre ativos, moedas e até países, de maneira a proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso com o auxílio de uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para quem quiser ver mais informações sobre a próxima turma, a turma 26, que abrirá no dia 26 de agosto, ou seja, daqui a pouco, há um link aqui na descrição. Lembrando que nessa turma serão apenas 1.200 vagas. Então entre na lista para que você possa ter acesso a essas vagas antes que elas acabem. Partindo para o nosso segundo fator, além do fato da nossa moeda ser fraca, se desvalorizar, sermos um país com uma inflação historicamente alta e de não ver uma mudança nessa trajetória, eu acho que realmente é alguma coisa com a qual a gente vai ter que conviver ao longo do tempo, temos um outro ponto aqui no Brasil e aposto que você já sabe, que é a parte dos impostos. Carros são altamente tributados no Brasil. Para você ter ideia, o imposto total sobre os carros nacionais varia entre 30% a 48,6% e nos importados de 60,6% até 78,6%. Ou seja, vamos pegar aqui uma espécie de meio do caminho, 50% até para tornar a conta mais simples. Se você compra um carro, por exemplo, de 200 mil reais, 50% disso, 100 mil reais seriam impostos. Se aqui no Brasil a gente emitisse nota fiscal igual acontece nos Estados Unidos, onde você vai comprar, por exemplo, uma garrafa de água e tá lá que ela custa $2, só que nisso não tem imposto. Aí na nota vem o imposto que você pagou a mais. A garrafa era $2, o imposto era 10%, então sai 20 centavos de dólar de imposto. Se a gente fosse seguir essa dinâmica, na verdade esse imposto de 50% não é 50%. É 100, porque você pagaria 100 mil nesse carro hipotético que eu dei de exemplo e teria mais 100 mil de imposto, ou seja, 100% de carga tributária. Essa seria a maneira correta de ver. Eu gosto sempre de dar o exemplo da cachaça, que tem um imposto, na visão de muita gente, de mais ou menos 80%. Ou seja, se a cachaça custa R$10, 8 são impostos, 2 é realmente o preço do item. Se novamente a gente fosse pegar o exemplo americano de como sai a nota fiscal, na verdade o imposto não é 80, é 400. Você paga 2 no item e 8 de imposto. Mas voltando ao exemplo dos carros, poxa Bruno, que imposto todo é esse? Então vamos lá, primeiro a gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados Federal. Ele varia com o tipo e com a cilindrada do veículo, ou seja, quanto mais potente o motor, maior o imposto. Ele pode chegar até 25% do valor do carro, isso só o IPI. Se você pega um carro 1.0, ele paga 7%, 2.0, 11%, desde que ambos sejam flex. Modelos com motores 1.0 a 2 movidos somente a gasolina pagam 13%, para veículos com mais potência o percentual fica entre 18% e 25%. E aí você vê que não é apenas caro, né? Também é mega complexo na maneira como funciona hoje. E aí se o carro é importado, ele também paga IPI, no caso de 30%. Depois disso você tem o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual e ele vai variar de estado para estado, mas geralmente fica entre 12% e 18% de alíquota. E aí você tem mais 2 impostos federais, o PIS, o Programa de Incentivo Social, e o COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que juntas dão mais ou menos 9% até uns 11%. Vou até colocar uma imagem aqui que meio que traduz aquilo que é o somatório de encargos e de margem de lucro no preço de um veículo. Veja que a margem acaba sendo a menor parte, né? Cerca de 10%. E aí, para que você possa entender melhor o impacto dos impostos, vamos comparar com outros países, onde primeiro você tem uma tributação mais simples, já que são países que já têm imposto sobre valor agregado, aquilo que a gente quer implementar aqui no Brasil com a reforma tributária, mas com uma alíquota sensivelmente mais baixa. Se a gente pega aqui dados levantados pela Anfaver, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, nos Estados Unidos a alíquota para um carro fica em torno de 6%, no Japão em torno de 9,9%, e no Brasil a alíquota média, vamos lembrar que a gente vende muito mais carros populares do que os carros mais caros, então essa média ela é trazida para baixo em termos de alíquota, mas mesmo assim fica em torno de 30,4%. Ou seja, na média, 1/3 do preço do carro é imposto. E aí a gente pode fazer a conta daquela maneira que eu já mostrei para você. Se de um carro de 100 mil, 33 é imposto, então na verdade o carro custa 66 mil e você tem 50% de imposto para dar os 33. Que, como eu já disse, é a maneira correta de fazer a conta. Pô, Bruno, mas aí você comparou com 2 países de primeiro mundo, muito mais adiantados do que o Brasil. Então vamos pegar aqui dados de 2023, levantados pela Jato Dynamics, que mostra a diferença entre 3 carros que são vendidos no Brasil e também no México. Um
outro país emergente, de certa forma muito similar ao Brasil. Se você pega a inflação, juros, é bem parecido. O México já trabalha com IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, na casa de 16%. E como você pode ver nessa tabela que está aqui na tela, a gente tem um Renault Kwid no Brasil custando um pouco menos de 69 mil, um Volkswagen Nivus custando um pouco mais de 127 mil e um Corolla Cross custando um pouco mais de 159 mil. Aí se você pega o preço no México, e aqui vamos na parte do preço no México já convertido para reais, a gente vê que o percentual de preço a mais aqui no Brasil é de 50% para o Kwid, quase 60% para o Corolla e 27% para o Nivus. Então não é que a gente é mais caro apenas do que países desenvolvidos, também somos bem mais caros do que um país emergente como o México. E aí você pode se perguntar, mas por que diabos tantos impostos? A verdade é que as despesas públicas do Brasil dependem muito da tributação sobre consumo, é a fonte de receita que elas mais usam. E os carros, eles são um alvo fácil, primeiro porque são demandados e segundo porque são bens de alto valor, então vão gerar um pagamento muito grande de imposto. Pô, Bruno, mas com a reforma tributária isso não tende a mudar? Porque você usou exemplos, Estados Unidos, Japão, México, países que têm esse imposto sobre valor agregado que a gente quer implementar aqui no Brasil. Até poderia mudar, porque vamos lembrar que a nossa expectativa em termos de alíquota para o nosso imposto sobre valor agregado daria 26,5%, o que é muito mais alto que esses outros países, é um dos maiores IVAs do mundo. Nessa estimativa perderia, se não me engano, apenas para a Hungria, só que não para por aí, não deve mudar muito o ponteiro, porque além do IVA, a gente vai colocar também um imposto seletivo sobre os carros, o popular Imposto sobre o Pecado, que seria um imposto usado para desincentivar o consumo sobre produtos que possam fazer mal à saúde, como por exemplo cigarros, bebida, e também ao meio ambiente, e nesse caso entrariam os carros. Ah, Bruno, mas só os movidos a combustíveis fósseis? Não, também os elétricos. Pô, Bruno, isso é por conta da poluição causada pela bateria, né? Até pode usar isso como desculpa, mas o que eles querem é realmente tributar o carro, porque a gente já está acostumado a pagar muito imposto nisso. Então, ao invés de reduzir, simplesmente mantém como está, com uma alíquota alta. E de quanto será essa alíquota no imposto seletivo? Não sei. Então pode ser que ela seja mais baixa, um pouco mais alta, mas de uma maneira simplificada, a gente vai ter o seguinte esquema aqui da tela. Ao invés de pagar uma carga tributária com vários impostos, o que a gente vai ter é uma carga tributária de 26,5% vindo desse imposto sobre valor agregado no Brasil. Nós temos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços Federal, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser estadual/municipal. Esse com uma alíquota de 26,5% e é o imposto seletivo com uma alíquota que nós não sabemos, mas, como eu já disse, o brasileiro está acostumado a pagar caro nisso. Então deve ser uma alíquota no limite para que o preço se mantenha muito parecido. Não acho que a gente vai ter um preço muito mais baixo em carro por conta de reforma tributária. Partindo agora para o terceiro fator, carros também são mais caros no Brasil por conta de nossas políticas protecionistas. Isso não é algo de agora, é bem antigo aqui no Brasil. Se a gente volta lá para os anos 70, nós tivemos em 1976, na canetada, uma proibição de importação de carros para fortalecer o mercado nacional. Nessa época nós tínhamos apenas 4 montadoras aqui no Brasil, Chevrolet, Fiat, Ford e Volkswagen. Vale falar que essa política não foi adotada apenas com carros. Se a gente volta para o governo do Geisel, ele vetou a entrada de mais de 300 produtos, de brinquedos a produtos de beleza, visando incentivar uma indústria nacional. Um exemplo muito interessante disso foi a Lei de Proteção Informática, em 1984, que proibiu, veja bem, não é que ela tarifou, ela proibiu a importação de computadores, de modo a proteger uma indústria nacional que acabou nunca nascendo com força, que era uma indústria voltada para essa parte tecnológica de informática, de construção de hardware. Pô, Bruno, mas tem a Positiva aqui no Brasil, o Itaú chegou a criar uma empresa assim, a Itautec, mas não dá para comparar essas empresas com as empresas que a gente viu surgindo fora do Brasil. Então o que aconteceu foi que na prática a gente ficou defasado em termos tecnológicos porque não podia trazer tecnologia de fora para aumentar a nossa produtividade aqui dentro. E aí veja o seguinte, se você tem a proibição de uma competição externa e apenas uns poucos competidores internamente disputando um grande mercado, esse mercado vai ser bom para todos esses 4 caras que nós tínhamos aqui. E não vai ser tão bom para o consumidor, porque afinal de contas, quanto mais competição, menor a margem, mais desconto o cara tem que dar, mais ofertas ele tem que fazer, melhor tem que ser o seu produto, porque senão ele perde mercado. E aí foi só lá nos anos 90, na presidência do Fernando Collor, que fez muita cagada, no exemplo do confisco que ele fez aqui no Brasil, traumatizando toda uma geração. Sempre que dá um rolo no governo, meu avô me liga e pergunta se vão bloquear o dinheiro dele no banco, porque ele pegou essa época do Collor, ele viu as pessoas tendo problemas, infelizmente tragédias acontecendo em famílias. Só que o Collor, ele viajou para fora do Brasil, andou em carros muito potentes na Europa, falou até uma frase que meio que entrou para a história, né, que os carros brasileiros são carroças. E aí quando ele voltou, ele conseguiu passar um projeto de lei com a ajuda do Congresso, revogando esse veto à importação de automóveis. E aí, como resultado dessa revogação feita há 34 anos, foi lá em 1990, em maio daquele ano, a gente viu o preço relativo dos carros caindo. Vamos lembrar que o preço do carro no Brasil vai subir, somos um país de inflação alta, mas naquele momento caiu
por conta de mais competição, ainda que a tarifa sobre carros importados no Brasil seja historicamente alta. E um exemplo recente dessa competição vinda de fora, que acaba beneficiando o consumidor, está com as montadoras chinesas. Então eu não sei você, né, porque tem muita gente aqui assistindo de diferentes cidades do Brasil, mas eu não via muitos carros da BYD em São Paulo há cerca de 2 anos, e agora eu tô vendo vários desses carros. Os chineses estão entrando aqui no mercado nacional com um preço mais baixo e forçando outras montadoras a reduzirem preço para poder competir. Em matéria sobre isso, não falta, como você pode ver aqui, né? Montadoras abaixam o preço para competir com o chinês, com concorrência chinesa, SUVs ficam mais baratos, só que aí com a pressão que está sendo gerada pelas montadoras é de retirar impostos para que eles possam deixar o carro mais barato para competir com o chinês, ou de colocar mais tarifa para o que vem de fora para proteger a indústria nacional. Qual você acha? A primeira ou a segunda alternativa? Logicamente que é a segunda, é o que sempre vai acontecer, visto o exemplo das blusinhas da Shine. Então vão colocar mais tarifa sobre os carros importados, obrigando todo mundo que está comprando o carro a pagar mais caro para proteger essa indústria. Partindo agora para o quarto fator, custos de produção e dentro disso, os custos trabalhistas. Então em custo de produção, a gente já abordou um fator que vai influenciar, que é a questão do câmbio. Então se o real está depreciando em relação ao dólar, tudo que virá de fora acaba ficando mais caro e isso vai ser repassado no final das contas para o consumidor. Mas além disso, tem a parte do custo trabalhista aqui no Brasil. Citando dados levantados pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias, eles apuraram que um custo de um funcionário pode chegar a ser cerca de 183% maior do que o salário bruto para as empresas. Isso significa que se uma empresa fosse pagar, vou dar um exemplo com um número baixo, só para que a gente possa fazer a conta, embora seja baixo o salário mínimo, só para entender, de R$1.000. Se uma empresa vai pagar R$1.000 para alguém, ela deveria gastar mais ou menos uns 1.830 a mais em custos indiretos, coisas que ela paga, mas não vão diretamente para o funcionário, só em certas épocas, como 13º, férias, e outros é na aposentadoria, o INSS, é um FGTS que eles vão poder resgatar que tiver uma emergência, enquanto isso fica rendendo menos do que a inflação. E aí pensa o seguinte, né? A empresa ela não faz caridade. Se ela vai pagar esse somatório de custo direto e indireto, ela vai pagar isso para alguém que vai gerar mais do que esse custo. Só que não basta gerar mais, tem que gerar mais do que esse custo, fora os impostos que serão pagos, que a gente viu que são vários impostos em cima da produção de veículos. Então, no final das contas, o preço vai ficar consideravelmente mais alto. Sem falar que, fora esses custos diretos e indiretos, empresas que trabalham aqui no Brasil costumam fazer provisões para lidar com problemas trabalhistas. Se a gente pega, por exemplo, a Ford, que já não trabalha mais aqui no Brasil, eles foram embora, entre os anos de 2015 e 2021, eles chegaram a ser alvo de 4.930 processos trabalhistas. Como você pode ver aqui nessa manchete, se a gente pega todo o valor desses processos, o somatório chega em quase 900 milhões de reais de possível passivo por conta desses protestos. Tudo isso que eu estou falando aqui integra aquele pacote que a gente costuma chamar de custo Brasil, com mais um fator, que é o nosso quinto, que é a parte logística, porque afinal de contas somos um país de proporções continentais. Pô, Bruno, mas Estados Unidos também você mostrou que o carro lá é mais barato. Sim, mas os Estados Unidos têm o menor custo hidroviário do mundo. Se você pega a bacia do Mississippi no meio dos Estados Unidos, ela tem mais quilômetros de rios navegáveis do que todos os rios navegáveis do mundo juntos. Então os americanos realmente foram abençoados nesse processo. Aqui no Brasil a gente tem muito rio? Tem. E veja que a gente usa bastante esses rios para gerar eletricidade, porque é muito desnível, então nós temos um bom potencial hidrelétrico. Porém, não são rios tão navegáveis quanto, por exemplo, os dos Estados Unidos. Agora, não é por conta disso que não dá para usar mais esses rios. Daria para usar. E também não usamos o transporte, pelo menos não muito, ferroviário, que costuma ter preços mais baixos porque você pode transportar uma grande quantidade de itens. Aqui no Brasil nós damos preferência para o transporte rodoviário. Sendo que, se a gente pega dados de um estudo feito ano passado, 2023, mais de 60% das rodovias brasileiras são classificadas como regulares, ruins ou péssimas. E a estimativa é que isso venha encarecer o custo do transporte em mais de 30%. Então, quando você está na estrada e vê um caminhão cegonha passando com alguns carros, né, pode ter certeza, passou ali 30% mais caro. E aí, se a gente pega a produção de automóveis aqui no Brasil, ela é bem concentrada. Cerca de 76% se concentra nos estados do Sudeste e do Sul. 40% só no estado de São Paulo. Então, você produz de maneira concentrada para depois mandar para o Brasil inteiro, de proporções continentais, sem usar ferrovias e utilizando apenas rodovias, sendo que a maior parte, como a gente viu anteriormente, está mal conservada. Então, isso vai aumentar o preço do carro. Só que ao chegar nos locais, uma praça para vender carro lá no Nordeste tem um custo de armazenamento também, que você não vai vender tudo de uma vez. Então, somando esses fatores com os vistos anteriormente, a gente tem a explicação do porquê o preço do carro aqui no Brasil é mais alto. E aí você pode pensar, bom, pensando em oferta e demanda, se você tem um item que tem um preço mais alto, a demanda por ele costuma baixar. A gente tem menos demanda por Ferraris em comparação a Gols. Só que com o carro isso não acontece. Ainda que o carro no Brasil seja caro, como eu disse, a população está acostumada
acostumada a pagar caro nesse item. E por mais que a geração mais jovem tenha apresentado um certo desinteresse por automóveis, por diferentes fatores, né, eu na minha cabeça vejo que o Uber teve um grande impacto, porque melhorou bastante a mobilidade urbana. Mas tem gente falando de outras coisas. Mas o ponto é que, embora 7 entre 10 jovens não queiram comprar carro, eles não têm esse primeiro automóvel como realmente uma prioridade na vida, bem diferente das gerações anteriores, ao mesmo tempo a gente vê mais de 80% dos brasileiros querendo comprar um carro em 2024. E aí, como você pode ver na tela, os motivos para isso são diversos, né? Costume de trocar o carro com frequência, envelhecimento do carro atual, necessidade de um veículo mais econômico ou alguns querem um veículo mais potente. Em todo caso, o interessante é notar que, contrariando aquelas curvas de oferta e demanda, onde quando o preço de um item aumenta, a demanda por ele acaba diminuindo, a gente pode falar que carros são, de certa maneira, um bem de Giffen, que são bens que, ainda que o preço aumente, eles apresentam demanda, por vezes até mais demanda. Bitcoin, por exemplo, é claramente um bem de Giffen. Quanto mais o preço sobe, mais as pessoas querem. Quando o preço cai, o pessoal não quer tanto. E eu quero saber a sua opinião. Você jovem que assiste o canal, você pretende ter carro ou você não liga para isso? O número de jovens tirando habilitação também vem caindo. E pro pessoal da minha geração, um pouco mais velho, na casa dos 30 anos, vocês pretendem trocar de carro em 2024? Deixa um comentário falando aqui, espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.